Amém. Amém. Aleluia. Pessoal tirando sarro de mim aí. Começamos a fazer, eu e o Arthur começamos há pouco tempo a treinar lá com o Galante, com o mestre Galante. Rapaz, vocês têm que ver o Galante lutar. O Galante é fera. E ontem, por acaso, teve treino, eu levei o Arthur, mas eu não aguentei fazer ontem. Confesso que eu estava muito dolorido depois, né? Mas fazer o quê? A idade chega, vai chegando, vai avançando e vamos aí. Aleluia. Glória a Deus. Mais um domingo, mais um dia na presença de Deus. Aleluia. Eu quero pedir que você fique atento à voz do Senhor, que você possa não pensar nas coisas lá de fora, não pensar no que você vai almoçar hoje, não pensar nos problemas que nós temos lá fora, mas que você fique atento verdadeiramente à voz do Senhor, porque eu creio que Deus tem algo poderoso para nós hoje aqui, e você vai sair hoje daqui cheio, fortalecido do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós temos falado nos últimos dias sobre o poder de certas coisas, de muitas coisas que acabam impactando a vida do cristão, né? Nós falamos sobre o poder das palavras. Vocês lembram quando lá no começo, quando nós falamos que as palavras elas podem gerar vida ou morte? O que é que está saindo da nossa boca, né? Nós falamos também sobre o poder da pressão, né? A pressão, ela revela o verdadeiro cristão, e quando nós passamos por ela nos fortalece. Falamos sobre o poder da gratidão. A gratidão, ela muda a atmosfera, mesmo que seja difícil, né, para muitos serem gratos, mostrar, mas ela muda a atmosfera do local. Falamos também sobre o poder do perdão, né, que esse também, para muitas pessoas, é muito difícil. Mas quando nós conseguimos superar essa barreira e perdoar aqueles que nos ofenderam, ela liberta o nosso coração e restaura o nosso destino, que é estar na glória com Ele. O poder da unidade também, isso aqui é muito importante, né? Ele atrai a presença de Deus quando aplicada de acordo com a direção de Deus, né? Até o pastor trouxe lá para nós o exemplo da Torre de Babel, que eles estavam muito unidos, mas com um propósito fora da vontade de Deus, né? Então até que Deus falou, opa, vamos confundir um pouco a língua desse povo aí para poder voltar ao propósito original. Falamos também sobre o poder da semente, né? Que a semente, quando ela é lançada no reino de Deus, ela gera colheitas eternas no reino. Quando você semeia uma semente no reino de Deus, isso é eterno, para sempre. Falamos também sobre o poder do amor, né? Que ele transforma o caráter, mas aquele amor que nós falamos, o amor divino, o amor de Deus, lembra? O amor ágape, que ele transforma o caráter da pessoa. E por último, nós falamos também sobre o poder da paixão, né? Falamos lá sobre o livro de Cantares, que para muitos é um livro difícil de entender, mas nós conseguimos entrar no contexto e saber que isso move ações, define prioridades e revela o coração. Pelo que você é apaixonado, né? Isso mostra muito o coração. E depois de tudo isso que a gente falou, o que é que Deus espera de nós na prática? Porque nós falamos sobre muitas coisas, né? Sobre palavras, pressão, gratidão, perdão. Mas o que na prática isso significa para nós? Hoje eu quero trazer para vocês aqui sobre o poder da obediência. O que é a obediência para nós na caminhada cristã? Até teve uma frase aqui que fez total sentido para mim, que obediência é o ponto onde a fé e o amor viram uma atitude. Quando nós decidimos obedecer, nós mostramos isso através de atitude, através das nossas ações. Independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que está acontecendo na sua vida. Obedecer ao chamado do Senhor. Tá? E tem um texto-chave aqui que eu gostaria de começar, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu não quero ler o texto todo, mas vocês devem se recordar da história, onde o profeta Samuel, usado por Deus, ele vai até o rei Saul e fala, olha, a ordem é clara, eu quero que vocês
né? O rei Saul, com o seu exército, que vocês vão lá e acabem com os amalequitas. Tá? Vou resumir aqui para vocês a história. E quando Deus fala isso para o rei Saul, através do profeta Samuel, ele pede para realmente eliminar tudo. Porque os amalequitas tinham ido contra o povo de Deus, né? E Deus ficou irado com aquela situação e pediu para que tudo fosse acabado. Não só as pessoas, mas também todo o rebanho, todo o gado, todos os animais e tudo. Só que chegando lá, o que o rei Saul fez? Com medo das pessoas ou com medo de retaliações ou até por próprio orgulho, não sei, acabaram pegando algumas coisas, os despojos de guerra e trazendo junto, né? E dado certo ponto da história, o profeta Samuel, quando ele veio ao encontro de Saul, ele entrega uma palavra triste naquele momento para Saul, porque Deus ele se arrepende de ter colocado Saul como rei, simplesmente pelo fato do quê? Da desobediência, simplesmente pelo fato da desobediência. E dado certo ponto da história, lá ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? O que será que agrada o Pai? Aqui está a resposta. Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Obedecer, essa é a palavra, obediência. O que é que Deus tem pedido para nós nos últimos dias? O que é que Deus tem pedido para você nos últimos dias, que tem aí ardido no seu coração, que tem queimado o teu coração, que tem falado com você nas madrugadas, que tem falado com você durante os cultos, durante as células, e você ainda não fez? E ele ainda continua, no verso 23, ele diz assim, ó: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. E depois todos sabem o restante da história, né? Depois o rei Davi assume logo lá na frente. Mas aqui eu quero trazer para nós algumas verdades sobre o poder da obediência. Sim, a obediência é a prova real do amor. Quando nós obedecemos, é porque nós amamos, porque nós decidimos amar. Lembra que nós falamos no começo que isso gera uma ação? Então, quando nós obedecemos, nós temos que agir, nós temos que fazer algo, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados a fazer. Lá em João 14, lá já no Novo Testamento, aqui tem como se fosse o discurso da despedida de Jesus para os discípulos, no capítulo 14. Porém, eu diria que, além de ser um discurso de despedida, é mais um discurso de segurança espiritual. Vocês vão entender. Naquele momento da história, os discípulos eles estavam confusos, eles estavam com medo e inseguros quanto ao futuro, porque Jesus não estava preparando os discípulos com promessas fáceis, não. Mas ele estava preparando eles com verdades eternas. Conhecem a história? Lá em João 14:15, ó: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes nós deixamos de obedecer os mandamentos de Jesus simplesmente por medo, vergonha, talvez até um pouquinho de preguiça às vezes? Vamos ser sinceros. Quantas vezes nós não deixamos de obedecer a voz do Senhor só porque não quero? Lá em 1 João 2, do 3 ao 6 também. Só quero ler o verso 3 aqui, diz assim, ó: e sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Sabe, será que nós conhecemos verdadeiramente o Pai, aquele que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna? Será que nós conhecemos verdadeiramente? Quando nós obedecemos a chamado dele, a vontade dele, a palavra de Deus fala que nós o conhecemos. Sabe, queridos, amor sem obediência vira um discurso muito bonito, porque não basta
eu subir aqui e falar isso para você se o meu coração não está disposto a obedecer. Sabe, é muito difícil quando você ouve palavras, né? Pessoas que falam muito bem, falam que amam, falam que são cristãos, mas na prática não são. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas obediência sem amor, ela vira religiosidade. É quando a gente coloca a nossa roupa de crente, vem para o culto, vai para a célula, faz tudo o que tem que fazer conforme o script, mas na prática nós não obedecemos. Sabe, na Bíblia a gente entende que obedecer não é perder a liberdade, porque muitos acreditam que quando você se torna um cristão, você perde a sua liberdade. Você vai perder todas as coisas que você tem no mundo e você vai ficar cativo à igreja, ou cativo às coisas da igreja, mas não é isso. Quando nós obedecemos à vontade e o chamado dele, nós estamos respondendo a um relacionamento. Relacionamento de pai e filho. Quando nós obedecemos, nós estamos respondendo a um relacionamento que é íntimo e sincero. Olha só, vamos colocar aqui como um exemplo de pais e filhos. O filho, ele pode até dizer para o pai: eu te amo, pai. Mas a confiança, ela é construída quando ele atende à orientação e respeita os limites. Não é assim? Porque a criança, quando ela está em fase de amadurecimento, nós sabemos que sim, o amor é genuíno. A criança ama. Assim como o nosso amor por Deus Pai pode ser genuíno. Mas a confiança, ela só é estabelecida quando nós obedecemos. Consegue entender isso? A confiança que você vai ter no seu filho é conforme ele vai obedecendo, vai amadurecendo e vai crescendo. Conforme você vê que os limites que você colocou para determinada coisa do seu filho, conforme ele vai amadurecendo, você vai alargando os limites. Opa, ele já está preparado para isso, então mais um degrauzinho. Opa, já pode dirigir, agora já pode pegar o carro. E vai crescendo, amadurecendo. E na nossa caminhada com o Senhor, também funciona assim. Sabe, quando nós nos convertemos, quando nós começamos a caminhada com Cristo, nós vamos começando, como o apóstolo Paulo disse, com leite, né, pastor? Vai começando ali com leitinho. É isso. Conforme nós vamos crescendo, isso vai gerando alimento sólido. E nós vamos ganhando mais e mais responsabilidade até que nós consigamos chegar na idade adulta cristã. Ok? Outro ponto que a gente vê aqui, que a obediência, ela libera a direção e clareza. Lá em Provérbios 3, do verso 5 ao 6, diz assim, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Sabe, muitos querem ter a visão completa, mas não é assim que funciona no reino de Deus. Sabe, você tem que dar o primeiro passo. E Deus vai te mostrando. Qual que é o próximo passo agora? E vai te mostrando. Passo seguinte. É assim que funciona. Deus, ele dá a luz para o próximo passo. Sabe, às vezes a confusão que a gente faz que não é pela falta de oração. Muitos até oram bastante até. Mas é falta de obediência sobre aquilo que já foi dito. Sabe quando nós oramos, mas queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir? Já passou por essa situação, por essa experiência de você orar e a resposta que você recebe não é aquilo que você queria ouvir, mas é o caminho certo. A palavra de Deus não fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu tenho preparado para você, que os caminhos do Senhor são retos e muito melhores do que aquilo que eu desejo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Lá em Salmo 119, também, Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabe, nós começamos agora no início do ano a leitura bíblica. Eu espero que você esteja acompanhando ou fazendo algum outro tipo de leitura bíblica, mas a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Todo cristão deve ter como hábito a leitura bíblica. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem aqueles faróis de nevoeiro que tem no mar?
o farol? Então, é mais ou menos isso, ó. Ele não ilumina o caminho todo, mas ele ilumina o suficiente para que você possa ir até a direção correta. Não é assim que funciona? Não sei se você já teve a oportunidade de viajar de navio, de barco, ou simplesmente ter visto isso na televisão. Você não tem a visibilidade do caminho todo, mas você sabe para onde você tem que ir. E é assim que funciona na caminhada cristã também. Na caminhada cristã. Ele vai te dando os passos. E muitas vezes nós, como cristãos, ficamos travados porque não obedecemos o passo anterior. E sabe, infelizmente, pessoas ficam anos e anos patinando, 5, 10, 15 anos, porque não obedecem à voz do Senhor. Sabe, Eu vivi anos, a minha esposa está aqui, ela pode confirmar isso, anos negando aquilo que Deus tinha para mim. Fiquei anos, realmente. Eu ia na igreja, mas, sabe, eu queria cumprir o meu ritual de crentice semanal. Eu ia para a igreja, eu cantava, eu orava, eu pulava e voltava para casa e era só isso mesmo, sabe? Mas, dado o ponto da minha vida, eu percebi, pai, eu preciso de mais, eu quero mais do Senhor. Só que para eu ter mais do Senhor, eu preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo já tinha sido pedido para mim anos atrás. Então, sabe, muitos vivem empacados na obra de Deus, parados, estagnados, porque não obedecem à voz do Senhor. Outro ponto aqui, ó, a obediência sob pressão, ela produz maturidade. Olha só. Nós falamos também sobre o poder da pressão alguns cultos atrás, né? Lá em Mateus 4, do 1 ao 11, ó, eu não vou ler a história toda aqui também, mas até mesmo Jesus ele foi tentado quando o Espírito levou ele ao deserto. Lembra? Lembra da história? Quando o Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado. Só que a gente lembra também na história que ele não escolheu atalhos. Ele não negociou os princípios. Ele se submeteu à vontade do Pai. E ele venceu por quê? Porque ele obedeceu. Até Jesus foi tentado no deserto. Então, quem dirá nós aqui, né? Quem dirá nós? E um ponto que me chama a atenção, que nós podemos perceber aqui, é que a tentação ela acontece no momento de extrema fraqueza. A tentação. Porque a palavra fala que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí Satanás vem e fala para ele, se é o filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pão. Sabe, a vontade de desistir, a vontade de jogar a toalha, ela vai vir quando você estiver mais fragilizado. Não quando você estiver no topo. Quando você estiver ali, sob pressão. É aí que vai vir a vontade de desistir, é aí que vai vir a vontade de você voltar para trás, regressar. É assim que acontece. Só que esse atalho que nós escolhemos, ele pode virar uma armadilha perigosa. Por quê? Porque o atalho, eles parecem rápidos, mas eles custam muito caro depois. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está conseguindo perceber? Hoje, Deus ele quer falar com nós através da palavra dele sobre obediência. E a obediência, ela significa maturidade. Ela significa que você, mesmo sob pressão, que você mesmo sob dificuldades, você obedece porque você entendeu o chamado. Você obedece porque você entendeu qual que é o seu propósito aqui nessa terra. Você obedece porque você sabe que os caminhos do Senhor são melhores para você do que aquilo que você mesmo planejou para a sua vida. Não é isso, Galante? Por que você está aqui hoje, aqui em Portugal? Você obedeceu um chamado do Senhor. Não é isso, Gabriel? Por que você está aqui hoje? Ouvi a voz do Senhor e estou aqui para cumprir o chamado, o propósito dele aqui nessa terra. Mesmo que isso, no começo, pareça difícil, que muitas vezes é mesmo muito difícil, mas o Senhor, ele já nos deu toda a capacidade para fazer aquilo qual ele nos chamou para fazer. Obediência, o quarto ponto, é melhor que sacrifício. Lá em 1 Samuel, que a gente leu, né? Saul ele sacrificou, mas desobedeceu. Saul ele admitiu até em certo ponto que ele temeu as pessoas. O que as pessoas iriam falar se ele não trouxesse aqueles despojos de guerra? Mas,
Sacrifício, ele pode ser muitas vezes uma compensação religiosa. Sabe aquelas pessoas que fazem as coisas para Deus com medo de ir para o inferno? Não, nós devemos fazer porque amamos estar na presença dEle, porque nós queremos, porque nós amamos tudo aquilo que Ele já fez por nós. Não porque nós temos medo de ir para o inferno, não, queridos, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu faço as coisas para Deus porque eu amo estar na presença dEle, e é assim que deve ser. Obediência, ela é submissão diária. E a desobediência, ela costuma nascer quando? No medo, no orgulho, pressa, querer pegar um atalho, ou sobre a opinião alheia, a opinião dos outros, das outras pessoas. Sabe? Por isso que nós devemos nos fortalecer dia após dia com a palavra de Deus, nos alimentarmos para que quando vier as tentações, nós estarmos prontos. Por isso, queridos, estejam prontos, porque eu vou falar uma coisa aqui agora, que não é praga não, mas se você não pensou em desistir nunca na tua vida, esse dia vai chegar. Não é praga, isso é o caminho. Certo ponto, você vai estar tão cansado, às vezes até frustrado com certas coisas, e você vai pensar em desistir. E quando esse dia chegar, você tem que estar preparado pela palavra de Deus, com as pessoas que você escolheu ter relacionamento. É isso que vai segurar você. E é aí que vai mostrar verdadeiramente qual que é a tua maturidade. Sabe, até tem uma certa ilustração que eu trouxe aqui. É como se fosse né, hoje, atualmente, não existe muito, mas todos aqui conhecem o conceito de cheque. Quando você recebe um cheque sem fundo, aparentemente a conta está paga, né? Porque você entregou o cheque, está ali, está pago. Só que passado o tempo depois, esse cheque, se ele não tiver o dinheiro lá na conta para cobrir, ele vai voltar. E tem muito cristão agindo como um cheque sem fundo. Aparentemente está tudo bem, só que quando você começa a botar peso, quando você começa a botar pressão em cima, volta. Não tem dinheiro lá para cobrir, não está preparado para cobrir aquilo que foi colocado para ser feito. Sabe? Então, assim, que você não seja um crente cheque sem fundo, que você esteja preparado, sabe? Preparado através de oração, preparado pela leitura da palavra, preparado pelas pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, a sua família, pessoas mais maduras na fé do que você, para que quando o dia vir, o dia que você pensar em desistir vir, você vai estar preparado e falar: não, Satanás, aqui não. Não. Deus me chamou para algo muito maior do que isso. Então, por isso eu não vou desistir. Obediência, ela desencadeia milagres e multiplicação. Lembra lá da história lá em João, nos evangelhos em si, mas eu trouxe aqui João 2, do 1 ao 11, lá das bodas de Caná, quando Maria, né, ela vem e vai: Jesus, acabou o vinho. E daí ele passa um pouquinho, e daí ela fala para os servos que estão ali: olha, façam tudo o que ele disser. É a mesma coisa, Deus... Nós devemos fazer tudo aquilo que Ele disser, tudo aquilo que você ouviu da palavra de Deus, faça, que o milagre vai acontecer. Lucas 5, do 4 ao 6, também lá que ele pede, né, para os discípulos: lancem as redes. Mas mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Ele simplesmente fala: lancem as redes. Eles foram lá e lançaram, e a palavra diz que as redes estavam a ponto de arrebentar, de tanto peixe que eles pegaram. Simplesmente porque obedeceram. Aí aqui, nós podemos entender uma coisa também, que o milagre, ele frequentemente está do outro lado de uma instrução simples. Lancem as redes. Simples. Façam tudo o que ele disser. É só encher as pipas de água. Simples. Muitas vezes, tá? Não estou querendo desmerecer o trabalho que você tem, querido, na obra, enfim, não. Mas muitas vezes a instrução de Deus, ela é simples. Nós é que não queremos fazer. Por comodidade, mais uma vez, por preguiça, ou por não entender o verdadeiro propósito daquilo qual você foi chamado. Obediência é a linguagem prática da fé. Você quer ver o milagre na sua vida? Quem quer ver o milagre na sua vida? Obedeça a voz do Senhor. Sabe, nós queremos ver o milagre, mas não queremos fazer aquilo qual nós fomos chamados para fazer.
Mas aqui é um ponto importante também, tá, queridos? Nós não podemos obedecer apenas com o intuito de querer atrair bênçãos para a nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Vou obedecer porque o Juliano falou que se eu obedecer tudo, eu vou ser abençoado. Não é isso. Mas quando nós obedecemos, nós somos abençoados, porque Ele nos ama. E Ele não deixa desamparado nenhum dos seus filhos. Essa é a verdade. Nós não devemos correr atrás de bênção, mas quando nós obedecemos, as bênçãos vêm até nós. Consegue perceber? É como uma outra ilustração. É como se você tivesse uma porta. A porta está preparada. Mas tem que ter uma chave para abrir essa porta. E a chave aqui que nós estamos falando é a obediência. A obediência na vida do cristão, ela abre portas, abre oportunidades, abre relacionamentos, traz amadurecimento, faz com que você se fortaleça na caminhada, a tal ponto que quando você tiver um amigo ou alguma pessoa que está passando por aquela mesma dificuldade que você passou, você vai estar preparado para amparar e cuidar dele. Uma coisa que a gente sempre fala na célula, nada acontece na vida, nada é por acaso na vida do cristão. Tudo que acontece na sua vida, querido, é para te fortalecer. Tudo. Tudo que acontece na vida do cristão tem um propósito. Nada é por acaso. Se você está aqui hoje, se você está no trabalho que você está hoje, não é por acaso, é porque Deus quer te usar lá naquele local de trabalho. Se você está morando em determinado lugar, na determinada casa, naquele bairro, não é por acaso, é porque Deus quer te usar lá. Se você tem algo ardendo no seu coração, não é por acaso, é porque Deus está falando com você. Deus está querendo que você abra essa porta através da obediência e vá e cumpra o propósito ao qual você foi chamado. Sabe, e o que é que Deus tem pedido para você que você está adiando? Sabe, eu creio que nesses últimos dias, nessas últimas palavras, algo está queimando no seu coração. Deus tem falado com você. Eu creio que Deus tem falado com você, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. O que é que Deus está te pedindo e você está adiando? O que é que Deus tem colocado no seu coração e você, não, depois, quando eu estiver mais preparado, eu faço. Quando eu terminar de ler a Bíblia toda, daí eu vou estar preparado. Quando e vai postergando. Em que área da sua vida você está negociando princípios por causa da pressão? Muitas vezes, por causa da pressão, que nós já falamos aqui também, nós negociamos princípios e vamos deixando as coisas para depois, ou até mesmo regressamos, porque nos sentimos pressionados e não conseguimos avançar. Qual que é o próximo passo claro e simples que você pode obedecer ainda essa semana? O que você pode fazer para que aquilo que tem ardido no seu coração possa ser completo na sua vida? Tem alguns desafios práticos aqui, que isso vale para mim e para você, para a gente colocar em prática nesses dias. Olha só, obediência na língua, parar com conversas destrutivas, pedir perdão quando necessário. Sim. Obediência na vida devocional, palavra e oração consistente, leitura diária, sim. Obediência no caráter, corrigir um mau hábito que está escondido. Obediência no relacionamento, amar de forma prática, serviço, honra, respeito. Sabe? Eu tenho certeza que Deus está falando com você agora, nesse momento. Tem alguma coisa que está ardendo no seu coração. Muitas vezes nós não entendemos isso e achamos que é coisa da nossa cabeça. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, querido, é o Espírito Santo que está falando com você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, o Espírito Santo, ele está morando, ele está habitando aí dentro de você. E ele está ardendo no teu coração para algo, para algum chamado, para alguma coisa que essa palavra pode estar testificando e confirmando no seu coração hoje. Mas informação sem ação não vale para nada. Nós temos muita informação, mas o que é que nós vamos fazer com essa informação? É isso que vai determinar o caminho. E para concluir, eu queria colocar aqui, se o pessoal quiser subir. Obediência
ela não é perda, ela é proteção. Quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nós estamos nos protegendo, protegendo a nossa família, protegendo o nosso futuro. Obediência não é um peso. Não, vou ter que fazer isso. Não, queridos, é o caminho. Obediência é o único caminho que nós devemos seguir na caminhada cristã. Obediência não é troca. Não é você trocar uma coisa por outra. Não, porque nós não podemos barganhar com Deus. Mas obediência é aliança. Sabe, Deus ele te capacita e você cumpre o propósito. Deus ele te dá as ferramentas e você faz aquilo que Ele pediu para você fazer. Está entendendo? Deus ele coloca um desejo no seu coração e você cumpre a vontade dEle. Isso é uma aliança, e é uma aliança eterna, não é algo só para agora, para hoje. Tá? Eu queria que vocês colocassem de pé.